Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre como encontrar um endocrinologista perto de mim. Essa é uma questão comum, tanto para quem deseja iniciar quanto para dar continuidade no tratamento de distúrbios hormonais. A exemplo de problemas na tireoide, obesidade, diabetes e desordens do ciclo menstrual, que podem resultar de anormalidades no sistema metabólico. São condições nem sempre fáceis de identificar, como vou mostrar ao longo do artigo. Neste podcast você vai entender quando procurar um endocrinologista, como funciona a consulta e o atendimento médico online deste especialista. Sobre onde tem endocrinologista perto de mim. Ele pode atender em consultórios, clínicas e hospitais, principalmente em ambulatórios. Afinal, esse especialista raramente precisa dar plantão ou lidar com emergências. Embora exerça um importante papel no tratamento de doenças comuns, nem sempre é simples encontrar um endocrinologista por perto. Isso porque a endocrinologia e metabologia conta com apenas 6.731 profissionais atuantes, o que corresponde a 1,4% dos registros de especialidades no Brasil. Como revela o estudo Demografia Médica 2023, ela não faz parte do grupo das 8 especialidades mais populares, que somam 55,6% do total de registros de especialistas. São elas: Clínica Médica, 56.979 médicos. Pediatria, 48.654. Cirurgia Geral, 41.547. Ginecologia e Obstetrícia, 37.327. Anestesiologia, 29.358. Ortopedia e Traumatologia, 20.972. Medicina do Trabalho, 20.804. Cardiologia, 20.324. É por isso que, ao pesquisar por endocrinologista perto de mim, você pode ter dificuldades para acessar o médico. Mas ainda neste artigo eu vou apresentar uma solução rápida e econômica. Sobre o que faz um endocrinologista. Ele estuda, diagnostica e trata problemas do sistema endócrino, que são bastante variados, pois esse sistema é responsável pelo funcionamento de atividades essenciais para o organismo. Falo dos processos necessários para a produção de calor, controle do nível de açúcar no sangue e da puberdade, entre outros que são realizados por hormônios. Ou seja, por substâncias químicas secretadas por glândulas como a tireoide e a hipófise. Anormalidades nas funções dessas estruturas podem desencadear uma série de sintomas e patologias, que serão tratados pelo endocrinologista. Para acumular o conhecimento amplo indispensável ao seu trabalho, esse médico precisa estudar por pelo menos 10 anos. Tudo começa com a faculdade de medicina, que dura 6 anos, seguida pela residência em clínica médica, que se estende por 2 anos, e, por fim, a residência em endocrinologia e metabologia, mais 2 anos. Dependendo dos objetivos do profissional, ele pode adicionar outras especializações ao currículo, a exemplo de endocrinologia pediátrica e densitometria óssea. Sobre quando procurar um endocrinologista. Você já deve ter ouvido falar em endocrinologista para emagrecer ou para tratar a obesidade. O paciente procura o especialista por ter dificuldade para perder peso, normalmente depois de já ter tentado dieta e exercício físico, mas sem sucesso. Muitas vezes, condições metabólicas estão por trás do sobrepeso, exigindo tratamento para alcançar o resultado desejado. Mas essa é apenas uma das condições investigadas pelo endocrinologista. Saiba quando há sintomas de doenças metabólicas. Geralmente, os sinais são inespecíficos, mas é importante ficar atento. Principalmente se aparecem 2 ou mais dos seguintes sintomas: cansaço crônico, sede constante, urinar muitas vezes durante o dia e a noite, excesso de pelos ou aparecimento deles em áreas incomuns, sensação de calor intenso, visão turva, boca seca, palpitações, manchas na pele, queda de cabelo, ganho ou perda abrupta de peso, puberdade precoce ou tardia, desordens no crescimento, inchaço ou dores intensas durante o ciclo menstrual irregular, problemas intestinais.
A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morse a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Se perceber alguns desses sinais, agende uma teleconsulta pela Morse. Como diagnosticar e tratar doenças da tireoide? Humor, concentração e até o funcionamento de órgãos vitais como cérebro e coração é influenciado pelos hormônios produzidos na tireoide. Essa glândula localizada na parte inferior do pescoço é responsável pela oferta de T3, triiododotironina, e T4, tiroxina, que dão um ritmo ao metabolismo e energia. Quando disponíveis em excesso, ocorre o hipertireoidismo, que torna o paciente agitado, com coração acelerado, dificuldade para se concentrar, etc. Enquanto baixos níveis de T3 e T4 provocam hipotireoidismo, deixando o indivíduo cansado, com problemas de memória e bradicardia. Nódulos e outras doenças na tireoide também podem ser detectados pelo endocrinologista. Na presença de diabetes e hipertensão produzida pelo pâncreas, a insulina atua no metabolismo da glicose. Se houver problemas na produção ou aproveitamento desse hormônio, aumenta o nível de açúcar no sangue, provocando diabetes. Sistema nervoso, coração e olhos são partes afetadas pela doença, que deve ser controlada. Da mesma forma que a hipertensão, caracterizada pela manutenção de valores de pressão acima de 14/9, quando normal seria por volta de 12/8. Estresse, má alimentação e sedentarismo são fatores capazes de desencadear a doença. Diante de anomalias no ciclo menstrual, cólicas intensas, ciclos irregulares, em intervalos menores que 25 ou maiores que 35 dias são exemplos de alterações no ciclo menstrual. Assim como o excesso de pelos em regiões incomuns, chamado hirsutismo, acne e obesidade, que podem ser sinais de ovários policísticos. O monitoramento pelo endocrinologista é útil desde a puberdade até a menopausa, que pode ter os sintomas aliviados por meio de terapia de reposição hormonal e outros tratamentos. Por acompanhar essas condições, o especialista em endocrinologia e metabologia tem papel importante na saúde da mulher. Sobre como é a consulta com o endocrinologista. A consulta com o endocrinologista começa com uma entrevista. Conhecida como anamnese, ela serve para criar ou fortalecer a relação médico-paciente e fornece relatos sobre a queixa, origem e duração dos sintomas, tratamentos em andamento e histórico do paciente. Em seguida, as informações são complementadas pelo exame físico, quando o especialista avalia manifestações clínicas através de técnicas como a inspeção e palpação. Se for preciso, ele pede exames complementares como dosagens hormonais, glicemia ou exames de imagem. Combinando todos os dados, formula o diagnóstico e prescreve o tratamento adequado. Sobre como funciona a teleconsulta com o endocrinologista. A teleconsulta inclui as mesmas etapas do atendimento presencial, com a diferença de ser realizada por videoconferência. Nessa modalidade, médico e paciente usam uma sala virtual exclusiva, hospedada em sistemas como a telemedicina Morse. Usando nossa plataforma de teleconsulta, você recebe assistência médica sem sair de casa, bastando ter um dispositivo com conexão à internet. Computador, tablet ou smartphone podem ser usados para aproveitar vantagens como agilidade desde a marcação da consulta online. É só acessar a página de agendamentos e usar o filtro de especialidades para ser atendido pelo endocrinologista com toda a comodidade.